Boa noite, boa noite. Segunda-feira, continuação do nosso projeto No Divã com Maria e convidados. E hoje o nosso tema é sobre traição. Isso mesmo, o tema da live de hoje no Divã com Maria é traição, e nós vamos receber a nossa convidada, a psicóloga, né, psicanalista em formação, Roberta Rivas. Sempre é um prazer e um tema aí muito interessante. Tenho certeza que vai ser uma live e tanto, uma hora de muito conhecimento, de muito aprendizado. A todos vocês que estão entrando, Victor, né, Eduardo, sejam bem-vindos e bem-vindas no Divã com Maria. Vamos proporcionar um momento de diálogo, de muito conhecimento referente a esse tema aí que é tão instigante, né? Você já se sentiu traído? Você já esteve nesse lugar, né, da pessoa que traiu? Interessante, né, como que esse tema ele pode nos proporcionar muitas reflexões, né? O que seria a traição, né? Angústia, culpa, né? Fidelidade, infidelidade, respeito, quebra de contrato, confiança, né? Estaria ligado ao caráter. Muitas pessoas já passaram por isso, né, Eduardo? É realmente algo que dói. E por que traição dói tanto, né? É uma das perguntas aí que a gente vai tentar responder nessa live de hoje, que as pessoas sempre quando esse assunto vem à tona, né, falam com muito pesar, com uma sensação realmente ali de, poxa, né, a pessoa quem eu confiei tanto quebrou um pacto, quebrou a minha confiança. E às vezes a gente não consegue estabelecer relações de confiança nos próximos relacionamentos, e muitas vezes, em casos mais extremos, a gente acaba que também estabelecendo essa desconfiança, não somente nos relacionamentos amorosos, mas também nos relacionamentos da vida, né? Assim, todos os relacionamentos interpessoais, até na própria relação com o mundo, como se a todo momento alguém fosse te trair, alguém fosse quebrar a confiança. Tem pessoas que vivem com essa sensação, não é verdade? A gente está aqui aguardando a nossa convidada chegar. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo. A gente já passou aí por uma série de lives com temas tão interessantes. Amanhã nós vamos estar aqui com a psicóloga Chayenne falando sobre felicidade. Nossa convidada já está aqui conosco. É sempre um prazer para a gente começar logo a falar sobre traição, né? É possível superar uma traição? Adson Pinto, boa noite, seja bem-vindo no Divã com Maria. E hoje nós vamos estar conversando nesse divã virtual aí sobre traição. É interessante, né? Eu acho que é um tema que realmente faz muito, porque a maioria já passou por algumas situações um pouco delicadas referente a esse tema. Olá, Seja bem-vinda. obrigada, boa noite. Boa noite. A gente está aqui conversando, né? Aguardando você chegar e pensando em várias possibilidades já de perguntas para te fazer. Mas você pode se apresentar para nós. Bom, prazer, eu sou Roberta, sou psicóloga, sou especialista em psicanálise. Tenho uma página aqui no Instagram Escutativa, onde a gente fala muito sobre relacionamentos também, autoestima, voltado aí para o público feminino. E a minha linha de trabalho é voltada para essa questão, né, da sexualidade feminina, autoestima, relacionamentos. Então, essa é a área que eu gosto mais de falar. Então, estamos em uma área aí que você domina, né? Que é sobre os relacionamentos. E a gente falou, estamos aí, né, no projeto do Divã com Maria falando sobre afetos, né? E a traição, o que é a traição? Pois é, né? Essa é a grande questão, né? Como definir? Porque eu acho que para cada casal, e nem para cada casal, acho que para cada indivíduo do casal, traição pode ter uma definição diferente, né? E talvez isso seja a grande questão que cause um conflito
maior, né? Porque a gente, quando começa um relacionamento, existe um contrato de fidelidade, né? Só que é um contrato que não é falado, não é um contrato verbalizado. Então, talvez cada um tenha uma ideia de fidelidade diferente do outro, né? Isso acaba gerando algum conflito, pode gerar algum conflito caso um dos parceiros acabe se voltando aí para fora dessa relação, né? É interessante, né? Porque a gente percebe que muitos conceitos que a gente tinha antigamente, eles vêm se alterando e se modificando, né? E a traição pode ser um deles, porque a gente vive em uma sociedade considerada monogâmica, né? Por isso, subentende-se que quando você se envolve em um relacionamento afetivo amoroso, né, esse contrato já seja ali nas entrelinhas, né? O contrato de fidelidade, de confiança. Só que a traição é justamente a quebra desse contrato, né? Que às vezes não é tão definido assim entre os casais, porque a gente percebe que se encaminha, né, assim, para outras formas de se relacionar. Mas eu acredito que a gente pode considerar a traição assim como uma quebra de contrato, seria isso? Sim, acredito que é uma quebra da confiança mesmo, né, entre o casal, da expectativa de um com a atitude do outro. Eu acho que talvez a quebra da confiança dessa relação, de que um tinha uma expectativa diferente do outro, né, em relação à traição, né, à fidelidade, assim. É interessante, né? Porque quando a gente fala sobre relação, relacionamento, sempre tem a individualidade, como você falou, né? O conceito de fidelidade para cada um, do que seria a traição, os limites, na verdade, da traição, né? Porque, por exemplo, é considerado traição, mensagens, tem a questão da internet, né? Não teve o contato físico, teve contato físico, né? Foram só trocas de mensagens no Instagram. Como que essas relações elas se configuram, né? Quando a gente fala quebra de contrato, seria na verdade um pacto, né? Que aquele casal tem e na verdade assim muito subjetivo, né? Assim, porque a gente vai para nossa segunda pergunta, né? Por que que a traição dói tanto? Segundo o relato de muitas pessoas, né? Porque na verdade mexe muito com a autoestima, né, a traição. Falando, né, pelo lado feminino, mexe muito com essa questão de você pensar o que que a outra tem que eu não tenho, né? Se eu tô me dando aqui para essa relação, me doando 100%, né? Porque tem muito uma ilusão também de que quando a gente está no relacionamento, a gente quer preencher aquilo que o outro que falta no outro, né? Então existe muito essa ilusão de que a gente vai conseguir ocupar esse espaço, que na verdade é impossível de ser ocupado, né? Porque a gente não sabe o que o outro quer, o que lhe falta. Então, a gente, né, enquanto investidores dessas relações, quando os parceiros olham pro, né, tem uma, como você falou, né, a questão da internet, pode ser até uma intenção, às vezes, né, de fazer algo, né, não tem ali o contato físico, mas tem uma intenção, isso mexe muito com a autoestima, né, da mulher, principalmente, porque ela se coloca nesse lugar de que a falha foi dela, né? Que ela pecou ali em algum momento da relação, por que que essa pessoa se voltou para uma outra pessoa, né? Então, a gente, enquanto mulher, a gente se coloca muito nesse lugar. E para os homens também dói muito, porque tem uma questão mais machista, mais cultural da questão, né, da pessoa se colocar ali no lugar do traído, né? O corno, né? Como é que ele vai carregar esse estigma de ser o corno, né? Nessa relação? Então tem essas duas vertentes, né? Sim. Tem aqui umas pesquisas, né, que eu fui verificar que 70% dos homens são infiéis nos relacionamentos a dois e 40%
das mulheres são infiéis também. E aí a gente fala numa diferença de traição afetiva, traição sexual, isso realmente existe? Uhum. Mas eu fico questionando essas pesquisas, na verdade. Será que é, 40% das mulheres são infiéis ou 40% das mulheres têm coragem de dizer que são infiéis? Né? Tem um pouco disso também. Mas a gente tem que pensar aonde que está essa infidelidade, né? Porque o desejo, né? Se a gente for falar de desejo sexual, o desejo ele é fluido. Você falou né, somos uma sociedade monogâmica, mas eu gosto muito de uma autora que é a Regina Navarro Lins, que ela fala que os seres humanos não nasceram para ser monogâmicos, né? Então, esse desejo, uma hora, ele vai se voltar para um outro lugar, né? O que nos impede de realmente chegar à traição é essa questão cultural, onde os relacionamentos são monogâmicos, né? A gente tem essa ideia do amor romântico, né? Onde uma pessoa é tudo para outra e quando a traição ocorre, mexe muito, né, com o casal. Exatamente. Quando a gente fala, a gente está considerando aqui mais o contexto afetivo, né, amoroso, de um relacionamento de casal, mas tem vários tipos de traição. Tem traição de amizade, tem traição de familiares, tem traição no trabalho. O fato é que é importante a gente entender que só se configura traição justamente porque a gente tem algum tipo de vínculo afetivo com aquela pessoa de confiança, a gente estabeleceu, né? Quando uma pessoa nos magoa, que não tem um vínculo próximo com a gente se sente frustrado, a gente se sente chateado, com raiva. Mas aquele sentimento de pesar, de traição mesmo, a gente só adquire justamente pelo fato da gente ter algum tipo de vínculo, a gente estar envolvido afetivamente, né? Não significa amorosamente, mas existe um afeto, existe um carinho, existe uma relação que foi estabelecida em algum ponto de confiança. E aí a gente pensa, né, que isso só é possível através desse contato íntimo. Então aí a gente coloca, poxa, comia da minha comida, né, dormia na mesma cama comigo e foi capaz de fazer isso. Tem esse sentimento assim que a gente percebe nas pessoas quando acontece, né, quando elas descobrem que são traídas, aquela situação assim, poxa, todo mundo sabia, menos aquela pessoa, né? E aí a gente começa, para introduzir a pergunta que eu quero te fazer, né? Assim, que às vezes a pessoa passa a se sentir culpada por não ter percebido que aquela pessoa está atraiu de alguma forma, né? Que ela se sente muito magoada, né? Por essa traição e às vezes se sente até culpada, né? Existe isso também da pessoa que foi traída se sentir culpada? Existe muito, né? Existe muito, porque a pessoa se coloca nesse lugar, né? De que ela falhou em algum momento na relação, né? E quando acontece isso que você tá mencionando, de todo mundo saber, ela se sente traída por todo mundo, né? Por todas aquelas pessoas que sabiam e que não, de alguma forma, não deixaram chegar nela a informação, né? Mas existe muito essa questão da culpa, né? Porque a pessoa se coloca nesse lugar de que se a pessoa procurou alguém de fora, é porque eu falhei em algum momento. É inevitável pensar, né? Essa questão de você se colocar num lugar de inferioridade ali, né? De não o suficiente dentro daquela relação, né? Mas talvez o caminho não seja esse, né? De pensar a questão não é você, né? A questão é o outro que teve o seu desejo ali voltado para um outro caminho, né? Em determinado momento. Exatamente. O Eduardo colocou no início da nossa live que ele, né,
passou por uma situação de traição e acabou que gerando um sentimento de insegurança, que toca justamente nisso, né? Assim que você acabou de dizer. Eu percebo que muitas pessoas que foram traídas acabam que gerando essa sensação, esse sentimento de insegurança para os próximos relacionamentos e até uma relação de insegurança com o próprio mundo, como se as pessoas não pudessem mais ter a confiança dela, né? A gente percebe isso também. Isso é muito perigoso, né? Porque quando você transfere uma experiência que foi ruim para as outras relações, você acaba, de alguma forma, repetindo ali alguns comportamentos, né? E você não consegue se dedicar totalmente à relação da maneira que é uma nova relação, né? Você está com uma nova pessoa, uma nova relação, você vai começar ali do zero. Não necessariamente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na relação anterior, né? E também você não pode se colocar nesse lugar de culpa, né? Como a gente está falando. E quando essa insegurança vem muito dessa questão da culpa, né? De você achar que você falhou em algum momento e que você vai falhar novamente, né? Nessa próxima relação. Exatamente. Vocês que estão entrando aí, né? A gente está falando sobre traição. Se vocês tiverem perguntas e dúvidas, podem colocar aqui, podem interagir conosco. Tem uma situação também, assim, que é interessante a gente falar, que o sentimento da pessoa que é traída, né? Assim, a gente está pensando muito nesse sentido das consequências referente a uma traição e consequências afetivas que ficam como feridas emocionais na vida daquela pessoa que se sentiu traída ou que realmente foi traída, né? E isso está muito também baseado na expectativa em relação ao outro, naquela idealização daquele objeto, né? Assim, porque o que naquela situação que eu te falei, o pesar, né? Poxa, as pessoas sabiam, mas isso acontece muito também porque as pessoas que estão de fora, elas passam a ter uma visão diferente de quem está naquele relacionamento, né? Primeiro, porque as pessoas do relacionamento, elas têm um vínculo afetivo diferente e aí a gente esbarra naquela questão do pacto, né? Que elas têm algum tipo de acordo subentendido. Então, às vezes, é muito difícil para você olhar e realmente querer enxergar que aquele acordo que você tanto lutou uma vida inteira, ou que você ainda está cumprindo, que aquela outra pessoa não está mais cumprindo. E às vezes é como se realmente tivesse uma trava nos olhos da pessoa que ela não consegue ver. Mas ela não consegue ver, mas por um desejo de não querer abrir mão de um ideal de pessoa. Porque a gente projeta também no outro as expectativas, coloca o outro num lugar de superestima, como se o outro nunca ou jamais pudesse fazer um ato ilícito ou de falta, né? Que muitas pessoas consideram a traição como falta de caráter, como falta de índole. O que você considera? Coloquem aí para gente, para vocês, o que é a traição, né? Para a gente pensar também junto aqui. Nessa situação que você está colocando, né, de todo mundo saber e a pessoa ali do casal não saber, existe uma outra questão também, porque quando as pessoas contam, né, uma traição, elas esperam que aquela pessoa tenha uma determinada reação, que geralmente é o quê? Terminar o relacionamento, né? E muitas vezes isso não acontece. A pessoa opta ali por perdoar a traição e dar continuidade com o relacionamento, então as pessoas acabam não querendo se envolver, né? A velha história de, né, não se meter ali na vida do casal. Mas quando a pessoa descobre realmente que todas as pessoas estão ali no seu círculo de amizade, né? Todo mundo, às vezes familiares, todo mundo está sabendo do que está acontecendo, gera uma frustração muito grande, né? Uma sensação de menos-valia ali, né? Porque por que não contar, né? Por que não? Porque todo mundo me deixou nessa situação ali, né? Onde né, algumas pessoas se sentem humilhadas, enfim. Então, existe muito
São duas questões, dois pesos ali, né, para a situação. Quem está de fora tem uma expectativa e quem está de dentro, às vezes, também não corresponde a essa expectativa, né, das outras pessoas. Exatamente. Você falou aí sobre a perspectiva de perdoar uma traição. É possível perdoar uma traição? Eu acredito que seja possível, dependendo desse acordo do casal. Não é fácil, porque a gente tem essa visão, né, de relações monogâmicas e de relações fechadas, né? Mas eu acho que não é impossível. Não é impossível. Tudo vai depender ali do quanto o casal quer superar essa crise, né? Vamos botar assim. E do que cada um entende, né? O que fez ali de certo ou de errado, como que eles vão chegar ali num denominador comum para poder superar essa situação, né? É interessante, né? Assim, é uma pergunta que faz com que a gente possa abrir várias possibilidades. Lacan, ele fala sobre a gente bancar o nosso desejo, né? E aí é um ponto Uhum, importante sobre a decisão de perdoar ou não. A gente percebe que é sempre muito conflitante para a pessoa chegar a essa decisão, né? Eu vou perdoar. Porque o perdão ele é um processo e às vezes aquela pessoa que traiu vai precisar passar, né, por várias situações de que a pessoa vai repetir várias vezes, né, vai ter aquelas situações desagradáveis, até que ponto, né, a pessoa estaria sujeita a como que vai se configurar esse relacionamento a partir daquele momento que houve aquela quebra, né, daquela quebra ali, daquele pacto de confiança. Como que eles vão conseguir se reconfigurar? Será que é possível, dentro daquela relação e daquela subjetividade daquele casal, conseguir seguir e superar, né? Ou vão viver em função daquilo? Isso é interessante, porque às vezes um vai alimentar o sintoma do outro, né? Eles vão acabar uhum, vivendo naquele jogo, né? De cão e gato e cão, cão e rato, aquilo, né? Que fica uma briga constante e que não se resolve, né? Não se configura um enredo ali de uma solução possível dentro daquela dinâmica. Por isso que cada casal vai ter uma dinâmica diferente, né? Quando se trata de traição. Mas é algo assim interessante, porque a gente percebe que está no desejo também de suprir, né? Algo que acredita-se que está faltando naquela relação e que não necessariamente está faltando na pessoa da relação, porque está relacionado a uma falta de desejo da própria pessoa, né? Que não necessariamente diz a pessoa que foi traída. E isso é um dos maiores equívocos que tem, porque a pessoa pega uhum. muito para ela, né? Assim, traz essa responsabilidade como se faltasse algo nela, não fosse boa o suficiente, né? E aí a gente percebe que o traidor ele vai buscar, né, características justamente de pessoa, de uma idealização, né, de proporcionar um prazer imediato, de pessoas mais jovens, né, mais totalmente de um estereotipo diferente daquela do qual está casado, né, para tentar chegar a uma imagem que dificilmente vai conseguir dentro do próprio real, né? Aí existe uma diferença entre o que é o real, né, que é a pessoa que ele está casado, e o próprio ali desejo dele que se concretiza às vezes nessa busca incessante por traições consecutivas, né? Em alguns casos, inclusive. Tem essa questão, né? Mas eu vejo de uma maneira um pouco diferente, porque quando a gente está falando de traição entre casal, né? A gente está focando mais aqui nos casais, nos relacionamentos amorosos. Eu acho que a gente fala mais de desejo sexual. E aí a gente está falando
de coisas separadas, porque existem pessoas que conseguem, por exemplo, ter casos extraconjugais e não querem abandonar suas famílias. Então, tem uma relação de amor ali com a sua família, com seu parceiro, com a sua parceira, porém, tem a questão do desejo sexual que vira e mexe e se volta para outras pessoas. Então, é por isso que eu falo dessa questão do acordo do casal, né? O casal tem que estar alinhado nesse acordo. Porque se um entende a traição de uma forma e o outro entende de outra forma, eventualmente eles vão se magoar, né, em algum momento. Então, quando isso acontece, que a pessoa acaba tendo essas puladas de cerca constantes, pode ser que. Será que é só uma falta de caráter? Ou será que a pessoa não entende aquilo ali como uma traição realmente? Existem pessoas que pensam dessa forma, né? Você, né, acredita que os casais eles têm esse diálogo sobre realmente o desejo, como que se configura o desejo do outro, né? De repente a gente percebe assim que falta a sinceridade, talvez, não é nem o diálogo, ou então a própria pessoa descobrir, né, o meu desejo está em vídeo, está em trocar mensagens, em passar por aquela sedução, né, mas ao mesmo tempo não tenho contato físico, ou tenho contato físico. Tem casais que já estão aí, né, com essa abertura, é muito complexo, de fato, um assunto Sim. que gera uma complexidade. Mas justamente por isso que é tão importante a gente estar falando, porque é somente através do diálogo que a gente pode quebrar muitos tabus. Porque às vezes, né, assim, a gente já de repente pegou assim alguns relatos de alguns homens que falam, porque minha mulher não faz e tal, eu gosto, mas ou então daquela imagem também patriarcal, machista, de que a mulher para casar ela tem que seguir um padrão, e aí eu vou buscar uma outro tipo de mulher na rua. Tem isso também ou é uma viagem? Não, tem totalmente. E realmente, quando você fala desse diálogo, né, que tem que acontecer, eu acredito que não seja nem questão de sinceridade, é uma questão de que é um tabu mesmo falar sobre essas questões. É difícil, não é fácil você entender que o outro pode querer transar com uma outra pessoa fora do relacionamento, né? É uma coisa que a gente não está tão acostumado a ver, né? A gente não tem esse hábito de pensar nos casais dessa forma. Então, quando a gente leva para um lado de que vai ferir os sentimentos e que vai machucar, a gente não consegue entender isso, né? Como as coisas vão acontecer. Mas aí ele vai ter uma outra relação e será que vai se apaixonar pela outra pessoa? Né? Tem gente que não se importa que o outro tenha uma relação sexual com fora do casamento ou do relacionamento, mas se ele se apaixonar por uma outra pessoa, aí a gente tem um problema, né? Então, tudo isso deveria ser conversado, mas é muito difícil, né? Eu entendo que é muito difícil, porque são temas muito difíceis de ser tocados mesmo, né? São tabus, realmente. Então, talvez falar um pouco, tentar introduzir o assunto, né, de maneira gradual, talvez seja uma tática aí para que o casal tenha mais intimidade de falar certas coisas, de falar de seus desejos, né, de suas vontades. Exatamente, né? A fidelidade é algo que se espera assim, nas relações, mas a gente percebe que quando vem essa traição é algo que se torna muito doloroso para algumas pessoas. Mas a gente falou sobre as estatísticas, você questiona e eu também questiono. A gente fala de uma cultura que está se encaminhando para com que as mulheres elas expressem mais o seu desejo, né, tanto quanto os homens.
E aí a gente percebe também, né, que não é só os homens que traem, as mulheres também traem, tanto quanto os homens, né? Aí a gente abre entre parênteses, né? Será que trai mesmo? Trai? São os dados? São as próprias mulheres que se sentem culpadas ou não se sentem à vontade para admitir, porque para o homem é uma coisa positiva, né? Ah, eu traí mesmo, porque eu sou viril, e para a mulher, se a mulher trai, ela é considerada uma, né, algo não bem visto pela sociedade e até por ela mesma, assim. Eu percebo que a infidelidade para a mulher, quando é ela que comete, para algumas, essa questão cultural, ela é muito forte ainda, né? De sentir-se culpada por estar quebrando um pacto não somente com o marido, mas aí tem os outros pactos religiosos também, que são estipulados na nossa sociedade, que é importante a gente pensar também como que isso se configura no mundo feminino, né? Já que a gente também trabalha diretamente, né, com esse público. A Luzia colocou aqui, né, que hoje em dia as mulheres demonstram mais desejos, enquanto os homens acabam não tendo mais desejo. O que é que você acredita quanto a esse relato? Eu não sei se os homens não têm mais desejo, né? Eu acho que o desejo ele não está mais fixado numa só pessoa, né? Numa relação ali a dois. Tanto que é muito mais comum hoje a gente ver relações abertas, né? Relacionamentos abertos. Então, esse desejo, ele não está mais fixado num objeto só, né? E hoje as mulheres estão podendo falar mais sobre isso. Apesar de ter toda essa questão que você está colocando aí de uma cultura ainda muito machista, né? Onde coloca a mulher que fala sobre o seu desejo num lugar de uma mulher vulgar, isso cada vez está se quebrando, né? Então as mulheres estão podendo falar mais sobre os seus desejos, sobre as suas vontades e talvez encontrar relações que caibam mais na realidade de cada um, né? Exatamente, é interessante assim quando a gente pensa, né, que esse lugar também é preciso ser reconhecido, né? Aí a gente esbarra mais uma vez na questão do desejo, porque tem situações em que a pessoa não consegue, digamos assim, perdoar uma traição, mas ela quer continuar com a pessoa. E aí a gente tem dois pontos importantes para pensar, porque é algo que a gente encontra muito na clínica. Situações em que a pessoa quer continuar naquele relacionamento, porque aí existe o afeto, mas ao mesmo tempo ela não quer é, passar por um julgamento da sociedade, de ser o corno, de ser a corna, né? Ou de estar em um lugar em que foi o traído, a traída. Como que conciliar essa ambiguidade referente ao sentimento de traição? Pois é, esse eu acho uma questão muito complicada, porque assim, se você acha que você não consegue perdoar uma traição, eu acredito que esse relacionamento está fadado ao fim, porque você não vai conseguir dar o passo à frente, né? Não vai conseguir passar por cima dessa questão. Vai sempre voltar ali, de alguma forma, aquilo ali vai assombrar o casal, né? Então, se a pessoa acha que para ela é intolerável uma traição, então realmente, se aconteceu a traição no relacionamento, esse relacionamento ele vai acabar, né? Por mais que a pessoa tente, por mais que tenha um afeto, porque quando a pessoa é traída, o sentimento não vai embora, né? Existe o sentimento ali da relação do casal e aí que se dá o conflito, né? Como que aquela pessoa que eu amo tanto pôde fazer isso comigo, né? Mas se a pessoa acredita que consegue superar, que consegue definitivamente perdoar, né? Perdoar ali da maneira mais pura, né? Que tem, a pessoa pode conseguir retomar esse relacionamento, né?
Tem uma situação referente a você projetar, de repente, um desejo seu nos filhos. A gente percebe que muitos casais acabam que por envolver os seus filhos nessa dinâmica quando acontece a traição. O que fazer quando um dos cônjuges acaba que usando os filhos para justificar, né, estar ou não naquele relacionamento? Você diz assim, após uma traição, a pessoa manter o relacionamento por conta dos filhos. Justificando que está somente pelos filhos. É, é nenhum relacionamento se sustenta por conta de filhos, né? É um Os ponto filhos são a importante. consequência de um relacionamento. E não é o filho que une o relacionamento. Então, quando isso acontece, primeiro é importante não colocar o filho, né, a criança, no meio de toda essa situação, né? Muitas vezes a criança vai presenciar brigas, por exemplo, do casal, né? Então, é importante tentar preservar minimamente essa criança, né, para que ela não esteja envolvida em questões dos adultos. Né? A traição é uma questão de dois adultos. E, né, as crianças precisam ser preservadas nesse sentido. Agora, quem espera ter um relacionamento baseado nos filhos, né? Eu acredito que não vai conseguir levar, pode até conseguir levar durante muito tempo uma relação, mas será que vai ser uma relação saudável, né? No sentido de você ter realmente ali um parceiro, uma parceira, ou você está só convivendo na mesma casa com uma pessoa porque você não quer deixar os filhos, né? Então, são questões muito complexas, né? Muito difíceis de resolver. Exatamente. Tem uma psicanalista, né, a Maria Homem, ela fala sobre a próxima revolução, né, que seria a queda do número 2, que é justamente a queda da relação monogâmica, né, que a gente acabou aqui a falar, né, sobre esse movimento das relações abertas, do poliamor, das novas reconfigurações de relacionamento. Você acredita que a gente já está vivenciando isso ou a gente ainda precisa muito para pensar e construir essas relações de forma saudável? Eu acho que a gente está começando a vivenciar isso. Eu acredito que nós estejamos num momento de transição, né, enquanto sociedade, nesse sentido, né, de repensar essas relações. Talvez a nossa geração não esteja aqui para ver isso acontecer, mas eu acho que o caminho é realmente esse, né, para frente, daqui a alguns anos, né, as coisas caminharem justamente para as relações não monogâmicas mesmo. Mas aí isso tem impacto, né, já com aquela questão do Zygmunt Bauman, das relações líquidas, ou uma coisa interfere na outra, mas não necessariamente de maneira negativa? Mas aí você não acha que as relações líquidas elas já acontecem hoje, Há né? um tempo já, né? Determinado... Exatamente. Já acontece, independentemente do tipo de configuração de relacionamento, né? Monogâmicos ou não. As relações líquidas, elas já estão aí, né? A gente já vivencia essas relações. Eu acredito um pouco o contrário, assim. Eu acho que as relações não monogâmicas acaba tendo uma sinceridade maior, eu acho, entre os parceiros, entre os casais. Porque a partir do momento que você precisa reprimir os seus desejos para você viver uma relação, talvez esse não seja o melhor caminho, né, para estar com alguém. E quando as relações não monogâmicas se configuram, me parece que tem alguma coisa de mais concreto ali, né, no sentido dos dois quererem estar naquela relação. Não só porque existe uma convenção, existe uma cultura, né, que rege todos os relacionamentos, né? Eu vejo um pouco dessa forma.
Sim, é interessante, porque a gente vai se organizando e se reorganizando diante dessas novas configurações e vai também entendendo como que a nossa subjetividade, individualidade lida com tudo isso, porque é importante você saber como que você se configura. Eu sou monogâmica, né? Eu sou adepta a uma relação aberta, como que o meu prazer se configura, né? O meu prazer está de determinada forma, assim, assado, cozido, né? E a gente percebe que quanto mais a mulher, a sociedade em geral, compreende sobre o seu desejo, a forma como o seu gozo acontece, aí sim a gente pode caminhar para uma sociedade mais esclarecida, mais aberta nesse sentido. Sabemos sim que existe ainda muito preconceito em relação a isso, e essas relações de traição estão tudo configuradas, né? Porque às vezes justamente você acaba aqui criando algo que nem você mesmo acredita, né, sobre a própria forma de traição, porque às vezes a gente seria um comportamento, né? Às vezes a gente coloca também a traição como uma grande vilã e se esquece que em algum momento a gente também pode ser aquela pessoa que traiu algum tipo de pacto de uma forma não intencional. Porque imagina você criar uma expectativa referente a mim, né, que eu nem sei o que está passando Uhum, na tua fantasia, né? E aí eu vou lá e não cumpro aquilo e a pessoa se sente traída. E tem situações também que não envolve traições dentro do relacionamento, que não envolve traições com outra pessoa, né? Às vezes a forma de se relacionar não tem um diálogo aberto, como, por exemplo, você está em uma situação de doença e acreditar que aquela pessoa deva, né, ter uma determinada atitude. Só que aquela pessoa não se vê naquela posição, naquele lugar, né? E o sentimento da outra é como se ela fosse traída dos cuidados, não fosse ali aquele relacionamento que tivesse aquela reciprocidade da forma como ela gostaria. Olha só como é interessante, porque às vezes também a gente se coloca em um lugar que, né, não, a gente não nunca traiu, né? E a traição, a gente está percebendo aqui que ela vai muito para além, né, só de algo concreto, físico, né, que também está uhum. relacionado à nossa própria expectativa referente ao outro, referente ao que a gente fantasia, referente aos nossos desejos. Por que que é tão importante a gente compreender isso? Porque no momento que acontece isso na vida da gente, na vida das pessoas, as coisas elas passam a ficar um pouco mais claras, não no sentido de que não vou mais confiar em ninguém, né? Nem um homem merece a minha confiança, nem uma mulher merece a minha confiança, porque a gente percebe que algumas pessoas caminham, né, por essa trajetória de que acabam que fazendo às vezes a mesma coisa porque já aconteceu. Então, assim, é uma discussão que realmente faz com que a gente pense muito sobre esses desconfortos relacionados, né, aos sentimentos que envolvem a traição. Sim, com certeza. E pensando nisso, né, que você está falando, eu tinha até separado aqui um trechinho aqui do livro da Regina Navarro Lins, onde ela traz dois casos de para a gente poder pensar nessas questões da traição, né? O que que é traição, o que que não é traição. Se você não se importar, eu posso ler aqui rapidamente. A gente tem um À tempinho vontade. ainda. Temos um tempinho. Então, eu vou até propor aí para o pessoal que está assistindo a live para a gente discutir mesmo, né? São dois casos, eu vou falar aqui o caso um, depois o caso 2, para a gente entender, tentar pensar quem foi mais fiel, quem foi mais infiel nesses casos, ou será que as duas pessoas foram infiéis, ou será que nenhuma das duas foi, para a gente poder pensar um pouco nisso. Então vamos lá, o primeiro caso é o da Ângela, jornalista de 34 anos, está casada com Mauro Assetti. Além do trabalho numa revista, participa de outras atividades culturais que gosta muito. Considera sua relação com o marido bastante satisfatória. São grandes amigos e têm uma vida sexual intensa.
Viajam nos fins de semana, vão ao cinema e ao teatro com frequência. Cada um convive com amigos em separado, havendo alguns em comum. Respeitam-se sem que um tente controlar a vida do outro. A obrigação de fidelidade nunca foi discutida entre eles. Ângela considera essa uma questão menor e define assim a visão que tem de seu casamento. Aí são as palavras da Ângela. Amo muito meu marido e sinto muito tesão por ele. Acho que foi a pessoa que mais me satisfez no sexo até hoje. Eventualmente, sinto desejo por outro homem, e quando isso acontece, não vejo por que me reprimir. Desde que casamos, tive 4 relações extraconjugais que não abalaram em nada o que eu vivo com Mauro. Suponho que ele também deva ter tido alguns romances. Ano passado, acho que até andou meio apaixonado. Chegava em casa calado e ficava pensativo. Parecia estar num outro mundo, mas não perguntei nada. Após algumas semanas, ele voltou ao normal. Foi um alívio. Mauro é a pessoa que mais amo no mundo, admiro e respeito. É com ele que prefiro conviver, fazer sexo, viajar, passar o Réveillon. Quando fico doente, quero ser cuidada por ele e também cuidar dele. Mas não vejo por que não deva transar com outro homem por causa disso. Esse aí é o caso da Ângela, né? E aí tem um outro caso que é o da Esther, que seria o caso 2. Professora de inglês de 35 anos, parou de trabalhar quando se casou com Rui. Logo tiveram 2 filhos e a partir daí o seu dia dividia-se entre a administração da casa, aulas de ginástica, encontro com as amigas e compras no shopping. Após 8 anos de casamento, não sente mais desejo sexual algum por Rui e fica bastante irritada com sua presença nos fins de semana, quando vão todos à praia encontrar os amigos. Tem o hábito de criticá-lo e contar aspectos íntimos de sua relação com ele para as pessoas que a cercam, sempre denegrindo sua imagem e ridicularizando. Às vezes, numa roda de conversa, se Rui está de costas para ela, faz gestos que demonstram a sua exasperação quase incontrolável. Impotente por não poder se separar, Rui sustenta sozinho a casa e lhe dá todas as mordomias, seu ódio cresce a cada dia. Entretanto, nunca teve sequer uma aventura extraconjugal. Esther é uma mulher fiel ao marido. Então, é o que você está falando, né? Talvez a questão da traição não esteja no ato sexual, né? Será que essa mulher que não traiu o marido é mais fiel ao marido do que a outra que tem relacionamentos extraconjugais? Né? Então, é uma coisa que a gente pode parar para pensar, né? E analisar. Sim, são 2 casos interessantes para a gente refletir e a gente perceber que cada caso é muito particular, é muito único, né? Assim, que mesmo que você tenha passado, digamos, por mais de um processo de traição, sendo você, né, o traidor ou a traída, são situações diferentes, mas que quando a gente pensa, né, digamos assim, na particularidade de cada um, essas situações acabam que se por repetir, né? Assim, situações como, por exemplo, se você está em um relacionamento, né, um caso, né, que é, passou pela clínica, a pessoa teve 4 relacionamentos e nos 4 relacionamentos ela foi traída, né? Aquele sentimento e aquela sensação acabou que gerando nela um bloqueio, né? Atualmente ela não consegue deixar com que as pessoas se aproximem dela, porque a sensação de traição é como se fosse um perigo iminente. É um ponto, né? E aí tem esse caso da Ângela, que faz a gente refletir. Parece que ela está, né, de uma maneira consciente, né, sobre o seu desejo. E é algo que é mais difícil de alcançar, porém é possível. Mas Uhum. também tem um ponto interessante nesse caso, assim, que apesar dela estar, né, consciente, existe um segredo, né, Uhum. subentendido nesse relacionamento. Existe um pacto do segredo, na verdade, que Sim, é como se eles, né, eles têm um pacto ela vive a vida dela, ele vive, né, os casos dele, e eles trabalham como um mito do segredo desse casamento. É assim que eles funcionam, né? O outro sim. casal funciona de uma maneira diferente, né? Eles talvez
a barreira egóica deles, né, do superego, seja forte demais porque ele não consiga concretizar a traição Uhum. efetiva, né? E aí acaba que sendo configurações muito distintas, porém não significa também que o primeiro caso seja lá o ideal, já que eles também não têm um diálogo aberto, né? Assim, eles têm o próprio pacto deles, que é a maneira que eles funcionam dessa forma. Eu entendi assim, né? E o segundo casal também tem um pacto diferente. Sim, sim, é a questão da subjetividade, né? Do que é uma traição ou não. Para o segundo casal, talvez para essa mulher, ela não esteja traindo o seu marido, né? Por não, por respeitá-lo, pensando no lado sexual, mas há um desrespeito das outras formas, né? Onde ela acaba ridicularizando esse marido, né? Perante as outras pessoas e perante ela mesma, né? Ela não tem mais vontade de estar ali, ela não está ali pelo casamento, está ali por outras questões, né? E no primeiro caso, que é o da Ângela, foi o que você falou, né? Apesar dela estar bem resolvida com isso, tem o segredo ali, né? Ainda assim, existe entre aspas, uma traição, né? Ainda existe essa. Por mais que um faça e o outro, que ela não sabe, né? Ela imagina que o marido faça também, existe ali uma traição a partir do momento que eles não colocam isso às claras, né? E é interessante que ela fala também, quando ela desconfiou que o marido estava apaixonado por uma outra pessoa, ela sentiu ali e falou, quando ele voltou ao normal, ainda bem que ele voltou, né? Então, foi aquela questão que eu falei também, né? Quando envolve um sentimento, aí a coisa toma uma outra figura, né? Aí já se torna um pouco mais problemático para ela nesse caso. Se for só uma relação sexual, para ela tá tudo bem. Porque às vezes o gozo da segunda pode estar justamente na humilhação desse marido, né? Então, assim, Sim. é muito complexo, assim, a mente humana, né? Aham. A pessoa leiga pode até não compreender, mas, assim, algumas pessoas aprendem a sentir prazer, né? Na humilhação, né? Assim, a sentir um poder sobre o outro, né? Ou seja, né? Uhum. Eu tenho algo que você não possui, né? Assim, eu sou mais. E a forma também de você tentar que você constituiu, né, a sua personalidade, a sua identidade, e acaba que gerando uma relação também de poder e o outro, né, de subserviência. Enfim, é só mesmo analisando cada caso, né, para a gente buscar É, compreender. A Luzia colocou aqui que existem muitos homens com disfunções sexuais. sim, existem. Bom, assim como existem muitas mulheres também, né, com questões sexuais, biologicamente, fisicamente falando, né, e que atrapalha muito essas relações, né. Quando para a mulher também, né, como é muito tabu sempre falar sobre o sexo, talvez ela esteja ali numa relação sexual não satisfatória e acaba não expondo isso para o parceiro, né, com medo do que o parceiro vai pensar, com medo do que as pessoas vão pensar, né? E são questões também para se colocar em pauta, né? As questões das disfunções sexuais físicas, né? E também as psicológicas que acabam acontecendo, né? Na vida do casal. Exatamente. A nossa live já está se encaminhando aqui para o fim, então se vocês têm perguntas, comentários, dúvidas, né? Aproveitando aí esse momento final para a gente pensar um pouquinho mais sobre traição, você também já pode se encaminhar para a sua fala final, né? Assim, para a mensagem de tudo isso que a gente conversou, para fazer um resumo para fechar a nossa live.
Então, acho que é muito importante sempre, né? Acho que tudo que envolve o relacionamento é sempre pautado na questão do diálogo, né? Quanto mais aberto você conseguir ser com o seu parceiro, com a sua parceira, mais fácil vai ser lidar com as questões, com os problemas que ocorrem em todas as relações, né? Não só a traição, como diversos outros problemas que podem atravessar essa relação. Então, sempre o diálogo é o melhor caminho, né? Não é fácil falar sobre esses temas, não é fácil falar sobre sexo, sobre sexualidade com os parceiros, mas são tabus que a gente tem que quebrar, né, em nome de ter relações mais saudáveis mesmo e tentar pensar aí em possibilidades, né, para o casal ali, para a relação. Exatamente. E se você passou por alguma dessas situações de traição e de repente aí adquiriu um sentimento de insegurança, né, de dificuldade nos relacionamentos por não se sentir seguro com a possibilidade de confiar novamente, é importante buscar tratamento psicológico, né, buscar um acompanhamento para também entender sobre como isso se configura para você, essa relação de fidelidade, de traição, quebra de pacto. Tem pessoas que às vezes não conseguem se recuperar, que ficam ali, né, sempre diante da mesma situação, como se não conseguissem prosseguir. Acho que a traição é uma dessas situações da vida que impossibilitam muitas pessoas. É como se elas tivessem parado ali naquele tempo, né, da traição e não conseguiram seguir adiante, conseguiram seguir com as suas vidas. É importante também buscar compreender que levou as causas, né, os sentimentos referente a essa situação que a pessoa está passando, está enfrentando ou já enfrentou em sua vida. E Né, para a pessoa se sim, entender é nesse lugar, né? importante a gente trazer aqui, né, de reflexões diante do lugar que a pessoa está, né? Seja no lugar de traído, ou seja no lugar do traidor, sempre são reflexões distintas, né? Ou se você está no lugar de traído, né, é importante buscar entender sobre as suas expectativas, sobre a configuração dessa relação, sobre o que significa essa quebra de pacto, né? Por que está sendo tão doloroso para você? Por que que não consegue seguir ou se já está seguindo? Por que que não consegue estabelecer um vínculo de confiança? Esse vínculo de confiança não necessariamente foi quebrado nesta relação, às vezes você já tem um histórico lá atrás, né, de que Uhum. você não consegue mesmo estabelecer confiança e precisa de um tratamento, buscar realmente, né? Então, assim, é importante com que a gente está abrindo, né, uma reflexão, um diálogo que leva a gente a outros diálogos que sempre vai fazer com que a gente aí pense no ser humano como um ser individual, como tendo as suas características, as suas particularidades e o mais importante, né? Assim, a gente está, enfim, trazendo reflexões interessantes. E eu queria agradecer a você por ter aceito o convite para estar conosco no Divã. E lembrando a vocês que amanhã a gente tem mais uma live com o tema felicidade, né? Vamos sair aí das traições e pensar como que, que diante de tanto, né, diante de tantas traições a gente pode, enfim, né, pensar na nossa felicidade também, mesmo diante dos intempéries da vida. É isso, obrigada. Te agradeço, Maria. Sempre um prazer estar aqui com você. Pode me chamar quantas vezes for que eu vou topar. Ai, obrigada, eu que agradeço. Gente, boa noite, obrigada pela audiência, pela paciência de vocês. E amanhã eu aguardo vocês aqui para a gente falar sobre felicidade.